Olá, boa noite. Estamos falando ao vivo aqui do auditório da Faculdade Anhanguera para dar abertura no seminário que vai falar sobre o nosso projeto, que é o projeto Vida Sustentável. O projeto Vida Sustentável, que durante toda essa semana terá atividades voltadas para a questão da sustentabilidade. Vamos falar sobre isso. Sustentabilidade, vida sustentável tem a ver com o meio ambiente? Tem, lógico que tem, por isso nós estamos na Semana do Meio Ambiente, mas tem a ver com muitas outras coisas. Hoje nós já abrimos a nossa participação com a 6ª Feira de Educação Ambiental que está acontecendo no Centro Poliesportivo aqui de Muquixaba, onde você pode participar, tem lá vários estandes estão para ser visitados com apresentação de projetos voltados à proteção do meio ambiente, tem também a apresentação teatral, então é muito bom para criança, para adolescente, para adulto, para terceira idade, para empresário. Quem quiser participar, amanhã, na terça-feira, ainda vai estar aberta a feira. A feira abre, Breno, às 9 da manhã, às 8 da manhã e vai até às 3 da tarde. Pois bem, esse evento, o Projeto de Vida Sustentável, é uma parceria junto com a Prefeitura Municipal de Guarapari, Faculdade Anhanguera. Muita gente pergunta, mas qual é essa Faculdade Anhanguera? Faculdade Anhanguera é a antiga Pitágoras, que agora incorporou esse novo nome dentro do grupo que existe, o Grupo de Educação. E também com os nossos patrocinadores do SEBRAE e a CESAM. Mas vamos começar assistindo um vídeo que fala um pouco sobre esse projeto e fala um pouco sobre a questão da sustentabilidade. Vamos assistir. Nos últimos anos, a defesa do meio ambiente transformou-se em uma grande meta da humanidade. Preservar o planeta e os recursos naturais começou a ser uma preocupação de ambientalistas e de governos que, reunidos, tentam até agora estabelecer limites entre o desenvolvimento da civilização humana e o esgotamento dos recursos naturais da Terra que são necessários para a nossa existência. Mas a proteção do planeta não está restrita à proteção do meio ambiente. Em 1987, foi quando surgiu o conceito de sustentabilidade na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizado em Estocolmo, quando a primeira-ministra da Noruega, a diplomata e médica Gro Harlem Brundtland, usou o termo desenvolvimento sustentável pela primeira vez. O conceito de sustentabilidade é muito simples e concentra-se no fato de atender às necessidades vitais das gerações atuais, sem que isso comprometa a vida das gerações futuras no planeta. Para que isso aconteça, é preciso buscar o equilíbrio entre o crescimento econômico, o respeito pelo meio ambiente e o bem-estar social. Em 2015, a ONU definiu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, partindo de 4 principais dimensões, que é social, ambiental, econômica e institucional. Assim, foram definidos 17 objetivos e 169 metas globais interconectadas a que a serem atingidas até 2030. Isso ficou conhecido como Agenda 2030. Na agenda estão previstas ações com a descrição da ONU sobre o principal objetivo de cada ODS, que são: erradicação da pobreza, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Fome zero e agricultura sustentável. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Igualdade de gênero. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Água limpa e saneamento. Garantir a disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Energia limpa e acessível. Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Trabalho decente e crescimento econômico. Promover crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Emprego pleno e produtivo. E trabalho decente para todos. Indústria, inovação e infraestrutura. Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Redução das desigualdades, reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. Cidades e comunidades sustentáveis, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Consumo e produção responsáveis,
assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, ação contra a mudança global do clima, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos, vida na água, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, vida terrestre, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Paz, justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Parcerias e meios de implementação. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. E foi na busca de integrar a nossa comunidade nesse engajamento que nós da TV Guarapari e da Band FM decidimos aproveitar a Semana do Meio Ambiente para realizar o projeto Vida Sustentável, que tem como objetivo introduzir e reforçar os conceitos de sustentabilidade em diversos níveis de nosso tecido social. Para isso, idealizamos o seminário com 2 palestras diretamente ligadas à questão da preservação do meio ambiente. A palestra de hoje, que falará de um conceito atual e que precisa ser observado por empresários, prestadores de serviço e por produtores rurais, cujo tema a ser apresentado pelo Guilherme Barbosa, fala da transição dos negócios na economia de baixo carbono. E amanhã teremos uma outra palestra também abordando um tema super atual, que é créditos de carbono e a valoração do meio ambiente. Mas sabemos que para o futuro ser um ambiente saudável para a vida no planeta, precisamos implantar esses conceitos junto a crianças e adolescentes. Para isso, firmamos parceria com a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Guarapari para apoiar a Sexta-feira de Educação Ambiental, oferecendo 10 apresentações da peça teatral Quintal Mágico, que irá passar de forma divertida esses conceitos para as crianças. E teremos ainda o lançamento do projeto Plantio Brasil, que irá direcionar 5 milhões de mudas para o plantio aqui no Espírito Santo. E vamos fazer um plantio simbólico de 100 mudas aqui mesmo na área da Faculdade Anhanguera, e teremos ainda a limpeza de áreas marinhas aqui no município, junto com a Prefeitura de Guarapari. É assim que nós, da TV Guarapari e da Band FM, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Guarapari e da Faculdade Anhanguera, e também com o patrocínio do SEBRAE e da CESAM, vem convidá-los a fazer parte dessa nossa caminhada rumo a uma vida sustentável em nosso planeta. Pois bem, isso aí é a introdução que a gente fez para o que está acontecendo e para o que vai acontecer nessa semana. Essa semana é um balizador, né? A gente não pode achar que acabou a Semana do Meio Ambiente, pronto, agora está tudo resolvido, vamos ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Não, isso é uma forma de comportamento. É igual aquelas pessoas que fazem regime, deixa de comer aqui, emagrece um pouco, daqui a pouco come, engorda de novo. Não tem isso, tem que ter hábitos alimentares saudáveis para você emagrecer. E isso também é sustentabilidade, não é um exemplo que eu estou dando aqui da boca para fora, não, porque a escolha do que você vai consumir como alimento vai também fazer que você tenha um comportamento sustentável. E os empreendimentos e as lojas, os supermercados que você vai entrar e vai consumir também, se ele tem uma chancela de que ele consegue neutralizar o carbono, de que ele tem uma forma de comportamento sustentável, também deve ser escolhido por você. Vamos começar então aqui o dia de hoje do nosso seminário. Eu queria convidar aqui à frente o Munir Abud, que é presidente da CESAM, para quem eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas, ele que é patrocinador do evento e Munir, muito obrigado. Ele pode ficar aqui. Munir é uma pessoa de Guarapari que vem trabalhando aí junto ao governo do Estado. Pode sentar, Munir, fica à vontade. Vem trabalhando junto ao governo do Estado, passou pelo Bandes, teve um grande resultado lá. Agora na CESAM a gente está vendo que já está movimentando de um dia para o outro a empresa. Munir, parabéns e muito obrigado pela sua parceria. Quero chamar também o Breno Simões Ramos, que é secretário de Meio Ambiente e Agricultura de Guarapari, está fazendo um trabalho bem interessante, resgatou essa feira de educação ambiental, que foi paralisada na época lá da pandemia. Parabéns, Breno. Quero chamar também o professor Edivar Reis, diretor da Faculdade Anhanguera, que é um grande parceiro nosso. Quero chamar aqui
o deputado estadual Thiago Hoffmann também, que é um parceiro de Guarapari. Dentro aqui da minha fala aqui, já está todo mundo aqui em cima. O secretário de Meio Ambiente, nós temos agora... vou pedir para vocês sentarem, pode sentar, ficar à vontade. Vou abrir um espaço aqui para que cada um possa apresentar o trabalho que vem realizando. Vou começar pelo Breno, que é secretário de Meio Ambiente e de Agricultura de Guarapari. Breno é um jovem que vem fazendo um trabalho interessante aqui, e eu queria que você pudesse aproveitar o nosso espaço para apresentar parte desse trabalho. Boa noite a todos, boa noite à equipe aqui na frente, a quem está assistindo o programa. Quero agradecer principalmente a parceria, né, desse modelo que está sendo a Semana do Meio Ambiente. É a primeira vez que o município de Guarapari realiza um mês do meio ambiente. Então, nós começamos com a feira, a 6ª edição, que vão ser esses 2 dias, e, posterior a isso, nós vamos ter ação conjunta durante todo esse mês. Nós vamos ter reflorestamento de mata ciliar, recuperação de área degradada, limpeza de praias urbanas, reflorestamento de unidade de conservação e as peças teatrais, não só na feira, mas também em áreas públicas do município. Isso é muito importante. Então, dizer que a Secretaria de Meio Ambiente esse ano fez o mês todo em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Além disso, a parceria com a TV está sendo muito importante. Não só com a TV, mas com os demais órgãos. A CESAM está presente lá na nossa feira, Muni, muito obrigado. Com o Núcleo de Educação Ambiental. As crianças ficaram encantadas de ver o modelo de tratamento de água e esgoto. As instituições estão presentes lá apresentando os seus trabalhos. A Universidade Federal do Espírito Santo, o IFES, as nossas escolas privadas e públicas estão lá com os alunos. Então, assim, está sendo uma troca de conhecimento muito gostosa e que está gerando multiplicadores de educação ambiental no município de Guarapari. Esse é o nosso foco, gerar multiplicadores. Porque, como o Ricardo mesmo falou, nós temos que pensar nas gerações futuras. Então, é com a criança que nós vamos trabalhando esse conceito de educação ambiental, de práticas mais sustentáveis. A nossa sociedade mais antiga já tem um modelo padrão que nós vemos que não deu certo em alguns pontos e que essa prática de sustentabilidade é o caminho que tem que ser seguido. Nós temos aí alternativas sustentáveis, modelo de saneamento sustentável, um saneamento que está sendo discutido em várias esferas do mundo, que a gente chama de Smart Sanitation, um saneamento mais inteligente, onde o que é rejeito vira recurso. Isso é muito importante, que está dentro do contexto da sustentabilidade, através da Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos pesquisas sendo abordadas na nossa feira, que o rejeito humano ele vira recurso para produzir um biofertilizante. Fezes e urina humana, hoje, em vários países, é fonte de recurso. E não só países subdesenvolvidos, países desenvolvidos em desenvolvimento. Então, nós temos uma pesquisa da Universidade Federal com a Universidade da Suécia, que está estudando essa alternativa de saneamento inteligente. Então, assim, são várias coisas que estão acontecendo, vão acontecer durante esse mês, e a parceria entre os órgãos e a instituição está sendo muito importante. Quero agradecer mais uma vez, ao Ricardo, pela parceria com a TV e a Prefeitura de Guarapari e os demais órgãos. Boa noite e vamos seguir aí nosso debate. Ok. Queria passar a palavra agora para o deputado estadual, Thiago Hoffmann, ele que já fez um grande trabalho no governo, em várias áreas do governo, entende bastante de como funciona a máquina do governo, e agora, como deputado estadual, está podendo ajudar o governador Renato Casagrande a desenvolver vários projetos. E é lógico que o Thiago sempre tem um olho voltado para Guarapari, porque é daqui, é gente daqui, sabe a importância que o nosso município tem para o Estado e como também precisa de ter atenção do governo, do Estado e também do Legislativo através da Assembleia Legislativa. Thiago, espaço para você. Boa noite, Ricardo. Em seu nome, eu cumprimento a todos da Band FM, da TV Guarapari. Cumprimentar aqui também o Muni, presidente da CESAM, também filho da nossa cidade. Cumprimentar o Breno, esse jovem talentoso aí, secretário municipal de Meio Ambiente. E cumprimentar o Edivar, em nome dele, toda a equipe aqui da Pitágoras, da Anhanguera, das faculdades aqui coligadas que atuam nesse campus. Bom, eu passei uma boa parte da minha vida profissional no Poder Executivo, Ricardo, e pude acompanhar de perto a preocupação do governador Casagrande com a questão ambiental.
governador que é engenheiro florestal de formação, e sempre teve uma pauta muito voltada para a questão ambiental, em especial para esse debate que você traz, que é uma visão importante da sustentabilidade. Então, e a partir do momento em que você convive com uma pessoa, com uma liderança que valoriza e se preocupa com o debate da questão ambiental, você acaba também enveredando um pouco por essa área. Eu que sou economista de formação, fiz mestrado em economia. Enquanto eu estudei economia, esse debate sobre a questão da sustentabilidade era um debate que vinha nascendo e crescendo. Mas, até então, quando você lia os livros, a literatura de economia, os clássicos, os livros dos teóricos da economia, você vai ver que a preocupação é a preocupação com o crescimento econômico. Você vai ver que chega-se a ter alguns autores que vão tratar a poluição como se fosse um mal necessário dentro do processo do crescimento econômico, dentro do processo e da preocupação em gerar qualidade de vida para as pessoas. Só que, com o passar do tempo, os autores da economia, e é uma mudança comportamental, ela vem acontecendo, porque passamos a perceber que se nós continuássemos naquele modelo, aliás, o modelo ainda é vigente, é bom que se diga, nós estamos ainda numa transição de modelos. Mas se a gente continuar nesse modelo ainda vigente, mas em especial quando não tínhamos a visão da sustentabilidade, o planeta Terra estava fadado a acabar muito rapidamente. E nós agora começamos a ter essa preocupação também com a questão ambiental e com a questão da sustentabilidade, que é, na prática, aquilo que o Ricardo falou aqui mais cedo no vídeo, no conceito, que é a preocupação com as gerações futuras e com o acesso aos recursos naturais que nós acessamos hoje. Então, não é justo que nossa geração ela use de maneira exacerbada esses recursos e que as gerações vindouras não possam acessar esse recurso para se sustentar no nosso planeta. Então, é fundamental que a gente continue essa temática, esse debate, e que a gente continue trabalhando fortemente para a redução das emissões de gases, para a preservação dos nossos mananciais, para as recuperações florestais. Nós tratávamos antes a floresta como um recurso apenas para retirar madeira. E hoje nós sabemos que a floresta de pé tem valor. O governo do Estado, por exemplo, instituiu o programa Reflorestar, que é um programa espetacular que paga por serviços ambientais. Nós não podemos exigir que um agricultor lá no interior seja obrigado a preservar uma floresta que ele não pode explorar, por exemplo, a plantar café, enquanto nós aqui na cidade podemos fazer tudo. Nós aqui podemos jogar lixo em qualquer lugar, nós aqui podemos jogar esgoto em qualquer rio, e ele lá, a legislação ambiental não permite que ele explore aquela madeira. Ora, então, nós aqui que paguemos para ele cuidar daquilo lá. E isso protege as nossas nascentes e, consequentemente, protege a vida humana. Então, a nossa preocupação com a água, tenho certeza que o Muniz vai abordar bastante esse tema aqui, ela não é uma preocupação... antigamente tinha uma turma que a gente falava, vocês são os ecochatos. Lá vem os ecochatos. Não, a preocupação com a água é uma preocupação com a vida humana. Não existe vida humana sem água. E o que nós fazemos ainda, e já fizemos pior com a água do nosso planeta, com a água doce do nosso planeta, é uma autodestruição. Então, essa preocupação, enquanto eu tive no governo do Estado, eu sempre notei no governador. Hoje ele entre os governadores brasileiros, a principal autoridade no debate sobre o clima no Brasil, lidera o Fórum Brasileiro que debate as mudanças climáticas em nível mundial entre os governadores, e nós estamos em busca de um equilíbrio que você tem que se preocupar tanto na esfera federal, estadual e municipal. Na Assembleia Legislativa, o nosso trabalho tem sempre essa preocupação, não só em buscar criar leis que colaborem para o debate da sustentabilidade, que colaborem para o desenvolvimento econômico sustentável, mas também quando nós discutimos os investimentos
que o governo do Estado vai fazer. Nós estamos agora lá, por exemplo, Ricardo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias sendo debatida. E na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, fica clara e explícita, e nós estamos debatendo na Assembleia, e eu sou o relator pela Comissão de Finanças, exatamente que os investimentos do governo do Estado considerem a questão da sustentabilidade. Então, isso é importantíssimo. E em setembro, nós debateremos e votaremos o orçamento, que é a peça fundamental dos investimentos do Estado. E nessa peça, novamente, nós vamos estar sempre atentos e preocupados para que o tema da sustentabilidade esteja presente e que os investimentos do Estado tenham o cuidado e os investimentos para a preservação ambiental. Tem investimentos muito importantes, como, por exemplo, o investimento da CESAM em reservação de água, que é a barragem do Jucu, que vai ser licitada agora recentemente. Tem outros investimentos do Estado de reservação de água no interior, que são as barragens no interior, que preservam a água para o homem do campo, que é algo que... Nós temos regiões no Estado, Ricardo, eu que circulo bastante, que já sofrem problema de desertificação. Parece que a desertificação está longe da gente. Não está aqui no Espírito Santo acontecendo. Então, assim, reservar água e preservar os nossos mananciais é fundamental. E essa preocupação o nosso mandato tem, tenho certeza que o governador e o governo do Estado têm, e nós vamos sempre trabalhar em sintonia com a iniciativa privada, governo do Estado, Assembleia Legislativa, para que a gente possa fazer a nossa parte aqui no Espírito Santo. E que, assim como em outras áreas, onde o Espírito Santo já é um farol, já é uma luz para o Brasil, espero que também, na discussão das mudanças climáticas, da preservação ambiental, do desenvolvimento sustentável, o Espírito Santo também se coloque dessa maneira. Então, desejar aí uma boa noite, um bom debate a todos e agradecer aí a oportunidade. Com certeza. Bom, dizer, Tiago, deputado, que Guarapari, muita gente não sabe, mas o Munir sabe disso, é um dos municípios que tem uma das maiores fragilidades hídricas do Espírito Santo. Tanto que nós temos uma adutora que liga o Rio Benevente a Guarapari, porque Guarapari não tem rios com muito volume de água. E tem uma demanda muito grande, principalmente na época do verão. E nós dependemos dessa adutora, muitas vezes, para que a gente tenha água na torneira da casa da gente. Porque a pessoa nem presta atenção, ele abre a torneira ali e está usando a água, acha que aquilo ali está ali, que saiu do céu, sai do céu. Mas aqui em Guarapari, a gente tem essa preocupação, a gente sabe que a CESAM tem essa preocupação também em ter a água tratada, e por isso mesmo é bom estar sempre atento ao consumo da água, para ter um consumo consciente. Não quer dizer que você não precisa consumir, não precisa usar, não vou usar água. Não, você vai usar, está garantida, mas é bom ter um consumo consciente. E nós vamos fazer um complemento, Ricardo? Sim. Rapidamente. Guarapari, você falou da questão da preocupação com o Guarapari. Por exemplo, meu primeiro projeto de lei foi o projeto que instituiu, que o governador sancionou, a Rota da Ferradura. E essa é uma região de potencial turístico gigantesco, mas com uma fragilidade ambiental, principalmente na questão da água, muito grande. E nós fizemos uma reunião recente com os empresários lá, colocando que eles precisam atuar também pela preservação ambiental e uso sustentável do solo ali, impedindo uma ocupação desordenada e evitando que uma área que tem um potencial turístico enorme se transforme num problema econômico e social da cidade. Então, é importante, a gente que vive muito do turismo, é fundamental, aqui em Guarapari, temos esse olhar da sustentabilidade. Com certeza. Uma outra coisa que a gente tem que agradecer à CESAM e aos governos que vieram ao longo do tempo, é o fato de Guarapari ter quase 100% do esgoto tratado. Eu, quando vim para Guarapari, há 30 anos atrás, uma das minhas principais preocupações era essa. Puxa vida, a gente vive das praias, e a gente tinha aquele negócio da fala da marinha, que saía ali, coisa e tal. Hoje a gente tem quase todo o esgoto tratado, e eu acho que vamos ter 100% do esgoto tratado, que é uma marca sensacional para o município brasileiro. Quem está junto conosco também nesse projeto é a Faculdade Anhanguera, a faculdade que é a academia, é o centro do pensar hoje aqui na nossa região. Eu que sou professor universitário aposentado, fiquei 30 anos dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, sei a importância que as academias têm. E eu queria dar aqui já as boas-vindas ao professor. Na verdade, a gente está dentro da casa dele, é ele que dá boas-vindas para a gente e dá um espaço para que a Anhanguera possa apresentar também as suas atividades aqui no município de Guarapari, principalmente porque muita gente pergunta onde é essa Anhanguera, né? Porque houve uma mudança do
na verdade, do nome fantasia, que era Pitágoras e passou para Anhanguera. Professor Edmar Reis. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Queria cumprimentar aqui o Breno, o Munir, o Tiago. É um prazer receber todos vocês aqui na nossa casa. A Cogna, que é a detentora das marcas, né, ela decidiu utilizar uma única marca Brasil a partir do ano passado. Então, todas as empresas coligadas, a partir de agora, elas se juntam à Anhanguera como nome oficial de todas as marcas e instituições do Brasil. E a Anhanguera, ela atua em duas frentes, né? Uma como formadora de cidadãos, porque a gente está falando de formação acadêmica, como você mesmo citou, e a instituição de ensino de nível superior, ela é uma das etapas da formação do cidadão. Então, a gente atua nas... eu vi que você apresentou sobre as ODS, né? A gente atua sobre todas as ODS nas grades acadêmicas dos cursos, e a gente tenta buscar não só o que está na grade, mas em atividades extracurriculares, para que o aluno tenha essa noção de preservação do meio ambiente, porque é um tema e uma luta não só da nossa geração, mas para as gerações futuras. E a gente atua também na frente como empresa parceira do meio ambiente. E aí a gente tem várias parcerias, né? A gente tem parceria com a Secretaria de Meio Ambiente aqui da Prefeitura. A gente atua na área da energia renovável, então a Cogna é uma empresa que compra energia limpa, então todos os ares, tudo que a gente tem aqui que gera energia e que move a faculdade, ela é de energia renovável. A gente tem tratamento de água fluvial, que também é uma das poucas, se não a única faculdade do Espírito Santo que possui esse sistema. E também temos, Ricardo, e falando um pouco de sustentabilidade, a maior clínica de atendimento do sul do estado. A gente consegue absorver de 500 a 600 atendimentos mês, desonerando assim o poder público, né? Nas minhas clínicas de psicologia, odontologia e fisioterapia. Então, são pessoas que desembocariam no atendimento público, né, pelo SUS, e que a gente acaba absorvendo essa demanda. E, como a gente está falando de sustentabilidade, tratar bem da população também está embutido nessa missão. A gente tem, agora, no mês de junho, os primeiros vestibulares para o semestre que vem, e eu queria convidar a todos que querem fazer parte dessa grande missão, que é mudar a vida das pessoas através da educação, e eu acho que a educação é um caminho para a mudança, né? Para que vocês venham estudar com a gente. Queria deixar esse recado, queria agradecer a presença de todos e que a gente tenha um bom debate. Pois bem, outro parceiro nosso nesse evento é a CESAM. Está aqui o Munir Abud, que é o presidente da CESAM, para quem também eu passo a palavra, para mostrar, porque é o que nós estamos vendo, os parceiros. A Anhanguera, quando ela abre uma clínica que atende quase 600 pessoas por mês, é isso? Ela está sendo parceira do poder público, porque a gente sabe que o sistema de saúde do Brasil é um dos maiores do mundo, mas, mesmo assim, não consegue dar atendimento de qualidade para toda a população que precisa de saúde. E dar qualidade de saúde é uma ação sustentável. Está aí a Anhanguera fazendo o papel dela, entre outros. A CESAM também, que é uma empresa que trata a água e entrega a água tratada de qualidade dentro da Casa do Capixaba, e muitas vezes a gente vê aí pelo noticiário nacional, alguns locais, Rio de Janeiro, em São Paulo mesmo, a água que o cara abre na torneira, ela é extremamente turva, ela é de baixa qualidade e ela é tarifada. Aqui no Espírito Santo isso praticamente não existe, e o Munir pode explicar por quê e como que a CESAM vem trabalhando para a questão da sustentabilidade e do fornecimento de água tratada para a população capixaba. Munir. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Ricardo, na sua pessoa, gostaria de cumprimentar aqui a todos da TV Guarapari, da Band FM, cumprimentar o Breno, cumprimentar o deputado estadual Tiago, a toda a Anhanguera, cumprimentar a todos que estão aqui nos acompanhando aqui, o Ricardo. Eu queria saudar todos aqui, em nome do professor Raniel, do Jedson, do meu amigo Ailton Baiano. Sintam-se todos aqui lembrados, em nome dessas pessoas que destaco aqui. Bom, falar de meio ambiente e de sustentabilidade enquanto presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento é fazer uma reflexão de que nós somos quem mais sai ganhando com isso. E, consequentemente, a população que recebe o serviço prestado, Breno, pela CESAM.
Isso porque, Ricardo, você mencionou aqui, antes de começar o nosso evento aqui, o índice de perda de água tratada aqui em Guarapari, que hoje está em 40%. Isso quer dizer, Tiago, que 40% da água que sai da nossa estação de tratamento, tratada, pronta para consumo, ela é perdida. E ela é perdida como? Com vazamentos recorrentes em nossa rede, que já está envelhecida. Ela é perdida com fraude, com ligações clandestinas. Por isso é que é tão importante também a conscientização. Primeiro ponto, para combater as perdas. Segundo ponto, a Companhia Espírito Santense de Saneamento inaugurou aqui em Guarapari o seu contrato de combate a perdas por performance. Vai ter uma empresa agora, já com ordem de serviço dada, atuando aqui, fazendo monitoramento de todos os pontos, Ricardo, onde há aquela perda recorrente de água e fazendo a substituição dessas tubulações, aprimorando o nosso sistema de distribuição. Esse contrato já recebeu sua ordem de início de serviço em Guarapari, Vitória e Viana. São 120 milhões de reais investidos para isso, mas não vamos parar por aí, nós estamos licitando o mesmo contrato para Vila Velha, vamos licitar para Cariacica e fazer isso com todo o Estado. Isso porque, Ricardo, as nossas fontes de captação de água vão ficando cada vez mais escassas. E se elas vão ficando cada vez mais escassas, nós temos que dar, cada dia, cada vez mais valor, não é isso, Tiago, diretor de operação aqui da CESAM aqui presente, a água que nós temos já tratada. Por isso é que a CESAM, percebendo essa necessidade de cuidar da água que nós temos, decidiu aprimorar o seu sistema de fiscalização e contratou uma empresa que vai receber por performance, ou seja, quanto mais água ela poupar, Tiago, mais ela recebe, é uma inteligência própria aí, que vai fazer com que a empresa busque performar cada vez mais, é claro, se ela quiser receber mais e mais. O tema saneamento básico, ele está lá no item 6 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né, que é a entrega de água potável e saneamento básico. No Brasil, o tema está muito em evidência, especialmente porque estamos em um debate muito saudável, digo isso, que é sobre a questão do marco regulatório de saneamento básico. Talvez em poucos momentos de nossa história, Tiago, você tenha ouvido falar que o saneamento básico tomou o noticiário principal. Os principais sites hoje de notícia falam de saneamento básico e de debate sobre o marco regulatório. Isso é bom para nós, porque mostra que a população passou a estar interessada no que é saneamento básico. E é saneamento básico a entrega de água tratada à população. E no nosso país, até 2033, o nosso país tem que estar atendido com 99% de água tratada e 90% do esgoto tratado até 2033. Podemos ficar felizes com um ponto. O ponto é o seguinte, a Companhia Espírito Santense de Saneamento está no seu auge da perfeição e do seu melhor serviço? É claro que não. Está se aprimorando. Mas, se compararmos com o resto do país, nós podemos afirmar com toda tranquilidade que o Estado do Espírito Santo será um dos primeiros a estar universalizado no país. Então, isso é motivo de muito orgulho para nós. Fazemos isso porque sabemos o nosso compromisso legal, mas vamos fazer, Tiago, antecipando o que diz o marco regulatório, que aponta que é até 2033, mas por um objetivo claro dado pelo governador Renato Casagrande, a região metropolitana tem que estar universalizada até 2026. Esse objetivo ele faz com que a CESAM tenha que investir, tenha que aportar recursos, tenha que construir, edificar. Isso, é claro, causa algum transtorno para todos nós. Mas é um transtorno que fica pelos anos futuros com dividendos muito valiosos. Digo isso porque aqui em Guarapari, por exemplo, nós podemos mencionar algumas entregas, Jedson, da companhia aqui em Guarapari. Nós vamos agora inaugurar, Tiago, a estação de tratamento de esgoto de Meiaípe. Meiaípe que já recebeu um tratamento na sua aula tão valioso, que começamos a tratar o rio Meiaípe, despoluir em parceria com a prefeitura, vai receber uma estação de tratamento de esgoto que vai possibilitar a limpeza daquela região. Mas não vamos parar por aí. Vamos também estar lançando o edital para a contratação de uma empresa para construir o reservatório de Meiaípe, Ricardo. Você comentou sobre a necessidade de construir reservatórios para armazenar água, para que aquela região não sofra com desabastecimento. Ou, quando isso acontecer, esse reservatório poder dar conta. Mas o Ricardo mencionou sobre o nosso sistema de abastecimento de água aqui, que é deficitário em alguns pontos, e é exatamente por isso, Tiago, que a CESAM já está com uma contratação de projeto em andamento para modernizar todo o sistema de abastecimento de água, não só de Guarapari, mas de Anchieta também. Isso vai ser uma obra voluptuosa, uma grande obra aqui para a nossa região. Isso tudo tem um único objetivo,
dar segurança hídrica à população capixaba, a aprimorar o serviço fornecido ao munícipe aqui de Guarapari, aos cidadãos atendidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento. E as obras param por aí? É claro que não. Hoje, capitaneado, liderado pelo governador Renato Casagrande, que, aliás, trago um abraço dele a cada um de vocês aqui, Ricardo, a CESAM executa o maior pacote de investimento em saneamento básico de sua história. Então, cada um de vocês que paga a sua conta de água em dia pode ter certeza que esse recurso está sendo revertido no maior pacote de obras da história da CESAM. Isso tudo porque o nosso objetivo é universalizar antes do prazo determinado pelo marco legal, para que possamos, sim, prestar um bom e melhor serviço à sociedade capixaba. O Tiago antecipou aqui que nós já publicamos a contratação para a construção da barragem do Jucu, Ricardo. Obra essa que vai assegurar, vai garantir que períodos de seca não façam com que a região da Grande Vitória sofra com desabastecimento. Isso vai nos possibilitar ter tranquilidade de enfrentar alguns períodos que nos esperam por aí, Tiago, de escassez de água, de escassez de chuva. Então, com tudo isso, o que eu quero passar? Qual a mensagem que eu quero transmitir para vocês? Poupar água é assegurar uma qualidade de vida melhor no dia de amanhã. Nós observamos que o metro quadrado se valoriza quando há água tratada entregue, quando há o esgoto sendo tratado. Nós sabemos da pluralidade de ganhos que é, inclusive, para a saúde, a economia, Breno, que a prefeitura tem em gasto com saúde quando você tem um saneamento básico eficaz. E tudo isso faz com que a CESAM tenha orgulho, Ricardo, de estar em eventos como esse discutindo sustentabilidade. Que a CESAM possa ter orgulho de ser uma das grandes patrocinadoras de educação ambiental, de apontar para toda a sociedade capixaba a importância que é de preservar os nossos rios, as nossas nascentes, porque, como mencionamos aqui, eles estão sofrendo. E é por isso que o governo do Estado hoje publicou um edital, Tiago, de mais 20 milhões de reais para o Reflorestar, que é um programa que você explicou muito bem aqui, um programa criado pelo governador Renato Casagrande, que objetiva premiar, pagar aquele que mantém a sua floresta de pé. E isso muda a nossa vida, isso muda a minha vida, muda a vida de cada um de vocês, porque seguramente isso é que possibilita que nós possamos olhar para o nosso futuro e saber que o Estado do Espírito Santo está se preparando, Ricardo, para se modernizar, quando o assunto é saneamento básico, e mais para se tornar referência nacional quando o assunto é saneamento básico. Então, discutir sustentabilidade, quem ganha com isso, quem colhe grande dividendo disso, é a Companhia Espírito Santense de Saneamento e, com consequência, todos aqueles abastecidos por ela. Discutir saneamento básico aqui é motivo de orgulho para nós, discutir sustentabilidade é motivo de orgulho para nós, e saber que trabalhamos sob comando do governador Renato Casagrande para que aquele objetivo 6 da ODS seja aqui no Espírito Santo atendido. A nossa parte estamos fazendo, Ricardo, por isso que debates como esse são sempre muito bem-vindos para todos nós. Obrigado pela oportunidade aqui, saúdo mais uma vez todos que estão aqui nos acompanhando. Obrigado, gente. Muito obrigado, Munir. Obrigado pela CESAM estar junto conosco nesse projeto. Eu quero registrar a presença do subsecretário de Turismo, que é o Gerson Merizo, que é aqui de Guarapari também, está sempre conosco. E nós hoje tivemos com o governador e com o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e eles também mandaram mensagem aqui para o nosso seminário. Nós vamos ouvir a mensagem que o Felipe Rigoni, que é o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, mandou para nós. Fala, pessoal do projeto Vida Sustentável, eu sou Felipe Rigoni, secretário de Estado de Meio Ambiente aqui do Espírito Santo, e eu quero parabenizar essa iniciativa, discutir a necessidade da gente ter uma economia com menos carbono, que emite menos carbono, e como a gente viabiliza isso economicamente, que é o que vocês vão fazer nesse seminário, é extremamente importante. Nós do governo já temos o programa Reflorestar, inclusive estamos lançando hoje o novo edital para cada produtor rural que quiser. A gente paga para você reflorestar um pedaço da sua terra, são mais 700 produtores que vão entrar nesse programa hoje. E também nós vamos lançar muito em breve o nosso plano de descarbonização da economia, que é o trajeto, é o caminho que nós vamos seguir para ser uma economia de fato carbono neutro, ou seja, uma economia que não contribui para o aquecimento global, que a gente de fato faz, né, um mundo mais sustentável, e o Espírito Santo vai ser protagonista nisso. Então, parabéns a todos vocês, estamos abertos aqui para ajudá-los em todas essas discussões. Pois bem, o governador Renato Casagrande também esteve aqui hoje.
O governador teve pela manhã no Parque Paulo César Vinha fazendo o lançamento de alguns projetos e alguns serviços ligados diretamente ao meio ambiente, também para que o parque possa ser, em curto espaço de tempo, ser absorvido pela iniciativa privada, que vai dar um suporte financeiro maior para o parque, para que ele possa preservar essa área, que é uma área de amortecimento muito importante, que Guarapari ganhou. Porque, veja, toda essa região que vai desde Setiba até lá em Jacaranema é uma região protegida e ali não tem o que acontecer em termos de desenvolvimento humano, financeiro, econômico, de depredação, mas, na verdade, tem tudo para acontecer de desenvolvimento humano, social, ambiental e sustentável, porque é uma área que vai estar preservada para sempre, e a gente espera que seja assim, e a gente tem certeza que, enquanto nós tivermos forças para lutar, ela será, e isso só traz benefício para a população. O governador Renato Casagrande também mandou uma mensagem para a abertura do nosso seminário. Olha, o Projeto Vida Sustentável trata de todos os temas da atualidade, né? Da economia verde, como buscar financiamento para que a gente possa ter atividade ligada à sustentabilidade. Vocês vão, naturalmente, estar discutindo aí, como estão discutindo, crédito de carbono, vão estar discutindo todos os mecanismos de financiamento para que a gente possa ter uma energia cada vez mais renovável e sustentável. Então, um debate que trata de retirada de gás de efeito estufa da atmosfera, trata de adaptação às mudanças climáticas, trata de preservação do nosso planeta, para que a gente possa alcançar o resultado efetivo de neutralidade de carbono no Espírito Santo e no Brasil e no mundo, que é o desejo da Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas até 2050, tem que ter um envolvimento de todo mundo e vocês estão mobilizando a sociedade para isso. Parabéns pelo trabalho. Está aí o governador, muito obrigado pela fala também. Antes de desfazer a nossa mesa aqui na frente para começar a palestra com o Guilherme Barbosa, eu queria chamar aqui na frente o Carlos Humberto de Oliveira, ele que é da ONG Plantio Brasil, que vai fazer hoje aqui um lançamento de uma coisa muito interessante, muito importante para o Estado do Espírito Santo, que é o lançamento de um projeto com a cessão de 5 milhões de mudas que serão feitas no Espírito Santo, num prazo que a gente espera que seja o menor possível, lógico que tem que ter... Humberto, chega para aqui. Que seja o menor possível para que a gente possa ter essas árvores sendo plantadas, e Humberto vai poder explicar como é que esse projeto se efetua e se efetiva através dessa ONG no Brasil todo e principalmente aqui no Espírito Santo. Boa noite a todos, né? E agradeço aqui a oportunidade, a honra de estar aqui no meio de um grupo tão seleto, né? E que todos pensando a mesma coisa, com o mesmo objetivo, trazendo soluções para a mesma, para a mesma causa. Nós estamos aqui para incluir no mapa do Movimento Espírito Santo 2030, Plantando para o Planeta, o município de Guarapari. É o primeiro município, de fato, que está aderindo a esse movimento lançado no dia 21 de março, no Dia Internacional das Florestas, ali no Cine Metrópole, na UFS, com a presença de várias autoridades. Um movimento que vai de 2023 a 2030. Eu não estou conseguindo aqui acertar. Assim. Então, esse Plantando para o Planeta, Espírito Santo 2030, ele é uma iniciativa do Plantio Brasil, que é o Movimento Nacional de Plantadores de Árvores, e junto com o CREA do Espírito Santo. Então, uma iniciativa, e esse está um fato inovador no Estado do Espírito Santo, é uma iniciativa da sociedade civil. Ou seja, a sociedade civil se manifestando e buscando aprimorar o seu próprio engajamento nessas causas ambientais, especialmente voltadas para a questão das mudanças climáticas, o ESG, e também os ODS. Está intimamente ligado ao ODS 15. Né? E aí tem um detalhe, e que o nosso deputado estadual falou muito bem, e o nosso presidente da sessão falou muito bem, da questão da importância da reservação da água. Né? E no nosso meio, interessante que nós chamamos as barragens de barragens marrons, porque elas são feitas basicamente de concreto. E nós chamamos elas assim porque nós também chamamos o nosso trabalho de lidar com árvore de barragem verde. Porque enquanto que a barragem
marrom, ela reserva água, ela precisa reservar água vindo de algum lugar. E esse lugar é onde? É de onde se produz. Então, precisamos também investir em barragem verde, que é de onde vem a água, produz-se a água, para então a barragem marrom poder reservar a devida a água necessária para as comunidades. Então, aproveito aqui e lanço esse novo desafio, né, de maior investimento nas barragens verdes. Quando a gente fala barragem verde, a gente está sendo bem específico na localização dos plantios de água, na definição e objetiva de onde esses plantios ou esses reflorestamentos devem ser feitos. Nas cabeceiras, nas APPs, ao longo dos rios e por aí vai. E nós temos uma necessidade muito grande de dar prioridade a essas águas, a essas áreas. Então, eu deixo até aqui um apelo, né, ao nosso digníssimo deputado estadual, que eu conheço há muitos anos, né, assim, e de que também o Reflorestar possa abrir espaço para essas áreas específicas, porque a gente bem sabe que as áreas prioritárias elas são definidas através de outros requisitos que envolvem mais as propriedades rurais. E aqui em Guarapari é um dos municípios mais belos em termos de cobertura florestal. Sabia disso, Conde? E aí a ideia, junto com o município de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente, ao lançar o Plantando para o Planeta, nós queremos definir depois, junto com a prefeitura, qual vai ser a meta de Guarapari para até 2030. Agora, como é que nós vamos chegar a 5 milhões de árvores plantadas até 2030? Eu não vai dar tempo de mostrar por causa do horário, e eu vou respeitar esse tempo de todo mundo. Nós lançamos na SX 2023, que acabou ontem lá na Praça do Papa, patrocinado pelo SEBRAE e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o primeiro aplicativo capixaba para fazer registro e monitoramento de plantios de árvore. Nem o Reflorestar tem essa tecnologia, deputado. Eu já conversei com o SOSAI, posso disponibilizar o código-fonte para ele, porque no Espírito Santo, o governo anuncia lá, plantou 5 milhões de árvores. A prefeitura tal, a ONG tal, a CESAM tal, a Arcelor tal, a Vale tal, mas cada um lá no seu espaço. Mas não temos registrado de uma maneira clara e objetiva, com dados primários, quem plantou, onde e como. Então, são mais por relatórios que cada um faz. Então, se você quiser o que o governo tem feito, você vai lá no Reflorestar, você vai lá no site da SEAG, você vai lá no site do IDAF, ou você vai no site da empresa tal, ou da ONG tal. Nós, no Plantando para o Planeta, além do aplicativo que vai fazer esse registro, nós vamos ter uma plataforma de gestão onde todos os plantios de árvores, seja de empresa, seja do São Joaquim, aquele que mora atrás da Igreja Matriz de Brejetuba, se ele plantou uma árvore, ele pode registrar no site, está lá, registrada a árvore do São Joaquim em Brejetuba. A Arcelor plantou 1 milhão de árvores, também está lá. É a forma que nós encontramos para democratizar. E Guarapari, eu acho que o Breno ali já falou comigo, foi, Breno? Que Guarapari já vai plantar os 5 milhões, né? Aliás, desculpa aqui, vai plantar os 5 milhões, então já alcançamos. Então, a ideia do Plantando para o Planeta é incluir toda a sociedade civil. Agora, para isso, nós vamos chamar, né, para esse apoio o governo do Estado, está aqui, a Prefeitura de Guarapari, a CESAM, a Anhanguera eu não vou chamar não, tá, gente? Porque ela já está dentro. Posso já fazer o convite? E nós vamos iniciar o trabalho aqui, conversei já com o professor Edivar, é professor na universidade aqui, né? Nós vamos plantar, quarta-feira, às 9 horas, o Bosque dos Ipês Amarelos. Vai ser aqui no canto. E depois nós vamos cercar toda essa área da faculdade com mudas nativas da Mata Atlântica. Então, é o nosso primeiro projeto de parceria. Não vou me alongar, já falei demais, já dei o meu recado e estou à disposição. Obrigado, Humberto. Bom, nesse momento, então, eu queria desmontar a mesa, agradecer a todos os senhores que estiveram aqui junto conosco, aqui na frente, e vou chamar o Guilherme Barbosa, que é fundador de uma startup do Clima Capixaba dedicada a transições das empresas para a economia de baixo carbono. O Guilherme é o nosso palestrante de hoje.
vai falar sobre transição dos negócios para a economia de baixo carbono. Muito obrigado, Guilherme, pela sua presença. Bom, obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite a vocês de casa que está aqui acompanhando a gente aqui na TV Guarapari. Obrigado à TV Guarapari pelo convite para falar de um tema tão importante aí para a sociedade capixaba, de uma maneira geral, sobre o impacto da transição para a economia de baixo carbono nos negócios, né? A gente está vivendo um momento, como foi anunciado até então, de transição, né? A gente está muito claro para a gente que a gente está numa crise climática. Então, a partir de agora, eu vou falar sobre isso para vocês, tá? Mas antes disso, até para me apresentar aqui de onde é que vem o Guilherme nessa história toda, eu me chamo Guilherme Barbosa, eu sou fundador do Eco 55, uma startup do clima capixaba, dedicada a viabilizar a transição para as empresas, as pequenas e médias empresas brasileiras capixabas para a economia de baixo carbono. Então, mas nem sempre começou assim. Para contar rapidamente a minha história aqui, em 80 nasci um engenheiro. Na época, quando a gente era mais novo, era assim que acontecia, né? Nossa família meio que determinava qual seria o futuro nosso. Então, a partir daí, eu comecei uma jornada, quer dizer, de ser engenheiro. Depois eu sou publicitário também de formação, montei uma agência de propaganda e jurava que queria fazer aquele tipo de propaganda que não era todo mundo fazia. Chega de propaganda que até a minha avó faria. Mas o que aconteceu é que muito rapidamente eu descobri que eu fazia propaganda que até a minha avó faria. A gente estava diante de um momento de transição das redes, com a entrada das redes sociais, que trouxe lá em outubro, com o surgimento do Instagram, a possibilidade das pessoas, do compartilhamento de vídeos das redes sociais, disruptou o negócio das agências de propaganda. Eu vendi agência de propaganda, voltei para a empresa da família e estou lá numa empresa, numa construtora, aquela ali é a obra do aeroporto de Vitória, em 2015, mas não era um momento bom para as empresas, principalmente para a empresa que era uma empreiteira. Nós estávamos vivenciando a era da Lava Jato. Então não estava fácil para você ser uma empreiteira no Brasil nessa época, e muito menos se você fornecia para a Samarco. A gente tinha uma empresa, meu principal contrato era lá, quando em novembro de 2015 acabou o que a gente está cansado de saber. Então, mais um momento de ruptura no meu negócio. Falei, cara, como é que eu vou fazer para sair desse mundo? Resolvi isso em 4 anos, a gente resolveu o problema da empresa em 4 anos, e eu decidi, a partir de agora, me dedicar a resolver a transição de crise das empresas brasileiras, e acabei me aprofundando numa jornada que me pegou de frente com a Covid. E aí, mais uma vez, eu estava de frente a uma nova transição. A Covid atrapalhou muitos negócios, fez que muita gente tivesse que mudar subitamente as suas atividades, e eu me vi de frente para ela e dentro de casa, para poder que as pessoas passassem a me conhecer um pouco mais, entendessem um pouco mais sobre o trabalho e como é que eu poderia ajudar essas empresas na transição da tecnologia, na mudança, para elas entenderem o futuro dos negócios. Eu fiz um canal no YouTube chamado Sem Espuma. Vamos botar o vídeo? Olá, eu sou Guilherme Barbosa e você está no Sem Espuma. Mas o que é Sem Espuma? Sem Espuma é um viés, uma forma de ver o mundo. Um olhar para dentro do mundo dos negócios, para além das fórmulas de lançamento, das palestras de propósito e das hashtags da moda. O Sem Espuma é uma plataforma de conteúdo que mergulha com uma visão ampla, estratégica e questionadora para ajudar quem toma decisões a enxergar mais alternativas. Qual é o futuro dos mercados e da internet? Como será a nossa relação com o carro, trabalho, a nossa própria educação? E a relação da sua empresa, atividade ou carreira com os futuros que se desenham? Você já pensou nisso? Aqui eu quero ajudar você no desenvolvimento da sua estratégia e também da sociedade através de conteúdo e conhecimento. E aí, desse momento, desse canal, eu fui estudando sobre o futuro dos negócios, estudei sobre o futuro da economia, o futuro do marketing, o futuro da engenharia, o futuro das construções, até que eu me deparei com o futuro da energia. Me pediram para estudar um contrato, para estudar o futuro da energia, como é que impactava, e eu me dei de cara com essa informação de que eu realmente não sabia, de que estamos em rota de um colapso climático.
as mudanças climáticas de fato estão acontecendo e a gente, às vezes, não está entendendo ou não está acreditando que isso está acontecendo. E esse é o maior desafio de inovação que a humanidade já encarou e está nos encarando. E tem uma data. Nós temos 10 anos para reduzir pela metade as emissões de gás de efeito estufa para que a gente tenha a chance de, em 2050, estar no net zero, ou seja, estar neutro em emissões. A mesma quantidade de gás de efeito estufa que a gente emite nas nossas operações, a gente tem que ter a capacidade de neutralizar para que a gente possa ficar neutro. Mas toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu me deparo com uma sociedade que não está entendendo muito ainda do que está acontecendo. Como é que isso causa impacto nelas, nos seus negócios, na sua atividade, na sua carreira. Então, foi por isso que eu acabei, que eu montei aqui para vocês. Hoje a gente vai buscar 3 informaçõezinhas básicas aqui, que é o objetivo da minha palestra. Responder para vocês uma pergunta que eu escuto em 30% das minhas abordagens sobre a minha startup. Está esquentando mesmo? Você tem condição de provar para mim que está esquentando? Número 2, se está esquentando mesmo, de quem que é a responsabilidade? E o que pode e deve ser feito com relação a isso e as mudanças climáticas? Então, a gente vai começar a nossa palestra de hoje falando sobre se está esquentando mesmo, e aí a gente tem que falar sobre ciência, a gente tem que falar sobre efeito estufa. A gente tem um mecanismo maravilhoso criado por Deus aqui no nosso planeta que permite com que a gente mantenha a temperatura estável na Terra. Se a gente não tivesse o efeito estufa na Terra, a gente teria aqui, em média, na Terra, uma temperatura de menos 18 graus. Mas, na verdade, a gente tem uma temperatura média na Terra de 15 graus Celsius, o que dá uma diferença de 33 graus. Ou seja, o efeito estufa é muito bom, é ele que causa a capacidade da gente ter, na Terra, vida. Nós evoluímos enquanto sociedade, enquanto a gente teve a nossa temperatura estável. E a gente tem isso já basicamente calculado de todas as formas, a gente já sabe medir o quanto de potência de sol entra, o quanto é refletido, o quanto que fica, para manter a Terra aquecida 33 graus a mais em média do que ela deveria, de fato, estar na sua temperatura. E quais são os principais gases de efeito estufa que causam essa beleza, a possibilidade da Terra ter vida? São vapor d'água, o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e o ozônio. São eles que fazem o sistema climático da Terra acontecer, que é justamente a soma do calor do Sol com os gases de efeito estufa. E que, a depender da sua concentração, eles podem esquentar ou esfriar a temperatura da superfície da Terra. Então, essa Terra, essa jovem senhora de 4,6 bilhões de anos, ela está aí há um tempão, e agora só nos últimos 10 anos que a gente conseguiu dar uma equilibrada. Mas, desde sempre, as formas de vida aqui estão diretamente ligadas às condições climáticas que estão na Terra. A gente passou por diversas eras até então, mas há apenas, como eu disse, entre 10 e 12 mil anos atrás, que a gente conseguiu manter e ver um sistema climático da Terra estável que permitiu a nossa evolução como espécie. Foi só aí que a gente desenvolveu a tecnologia, desenvolveu a agricultura e desenvolveu energia para fazer com que a gente evoluísse como século. E nisso que trouxe o nosso desenvolvimento econômico nesse último século. Foi com base nessa evolução, nessa estabilidade climática, que a gente chegou até que as coisas começaram a mudar. As pessoas começaram a perceber os impactos climáticos e logo, logo a gente descobriu quem era o inimigo do planeta e quem era o inimigo do clima. Os combustíveis fósseis? Não. A nossa própria necessidade por energia. A gente, na sede de evolução, na sede de criar, na sede de desenvolvimento, a gente tem uma necessidade de energia muito grande. Não é a culpa da energia, é da nossa necessidade dela. E ficou muito fácil, então, com o tempo, entender que o nosso efeito estufa estava provocando não só o aquecimento que a gente precisava, mas um aquecimento extra, e que está provocando mudanças no clima. E aí, pessoal, eu poderia passar para vocês uma série de números, porque a ciência
climática veio evoluindo muito ao longo do tempo e hoje é possível afirmar categoricamente que a gente tem uma relação direta entre as emissões de queima de combustíveis fósseis e a concentração de dióxido de carbono na natureza. E eu posso analisar isso nos últimos 100 anos, eu posso analisar isso nos últimos 10 mil anos, eu posso analisar isso nos últimos 800 mil anos, e que sempre tivemos a temperatura da Terra condicionada à concentração de gás de efeito estufa de carbono na atmosfera. Hoje, a gente tem um balanço global muito deficitário. A gente emite muito mais do que a Terra e os oceanos são capazes de coletar esse gás de efeito estufa que a gente emite nas nossas atividades. E eles vêm basicamente de queima de combustíveis fósseis, também da agricultura, do metano e de uma série de outros gases que são originados principalmente na indústria e na agricultura. Hoje, a nossa concentração de gás de efeito estufa na Terra está em 423 pontos por milhão. É muito alto. Isso já garante para a gente que a gente pode ter um aquecimento global entre 1 e 4 graus Celsius. E é muito quente. É um aquecimento médio. Em alguns lugares da Terra, isso vai chegar a 10 graus Celsius a mais. Como em alguns lugares também vão ter uma queda abrupta de temperatura, impossibilitando algumas atividades. E parece bobagem quando a gente fala, é só 1,5 grau, e se for 2? A diferença que os modelos matemáticos mostram para a gente é que a diferença é muito grande. O impacto sobre a vida e os negócios, ao aumentar a temperatura da Terra, é extremamente nociva até 2100. Então, a gente veio assistindo o aumento de emissões antropogênicas, ou seja, emissões que vieram dos homens, da nossa necessidade de consumo, da nossa necessidade de energia. Principalmente o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. E eles fazem com que aumente a concentração, então não é mais um fenômeno natural. O efeito estufa virou um fenômeno criado pelo homem, que está fazendo com que a gente mude de era. Então, até então, a ciência indicava que a gente estava no Holoceno e agora a gente foi para o Antropoceno, que antes era o equilíbrio da temperatura e agora é o efeito sobre a atividade do homem no meio ambiente. Então, a resposta à primeira pergunta é: está esquentando? Está sim. A ciência já mostra e já prova que matematicamente está esquentando e a gente não deve ter mais dúvida disso. Passada essa primeira etapa, em que está todo mundo entendendo que o planeta está mesmo esquentando, vamos para o segundo ponto, que é de quem que é a responsabilidade sobre a mudança do clima. As mudanças climáticas já são pauta ambiental desde a década de 70. Ninguém começou a falar disso agora. Então, desde então, a gente vem buscando, através do desenvolvimento sustentável e de uma série de agendas, a chegar hoje no que a gente chama de ESG. As 3 palavrinhas mágicas, que é, basicamente, o que os bancos, o que o mercado financeiro enxerga como avaliar os ativos que ele investe. Ou seja, se aquele dinheiro que o banco ou o sistema financeiro está emprestando, ele causa bons ou maus impactos na sociedade, tanto nos espectros E de meio ambiente, S de social e G de governança. Mas o que a gente precisa resolver mesmo, o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, é a necessidade que a gente tem de corrigir um problema da economia de mercado. Quando a gente fala de poluição e de emissão de gás de efeito estufa, a gente privatiza os resultados e a gente socializa os prejuízos. Imagina você de casa que você tem um carrão 1979, um Opalão V6 beberrão, e o prazer que você tem de sair no final de semana com ele, com a família. O prazer que você tem daquela poluição que o seu carro está saindo, ela é só sua, mas você está socializando os eventuais prejuízos. Claro que esse é um exemplo muito pequenininho e que não vai mudar em nada o aquecimento global se deixar de sair com o seu carro, mas mostra claramente que a poluição, o carbono, ele nunca foi cobrado. E ele passa a ser cobrado na economia de baixo carbono. Então, os grandes desafios do ESG, na verdade, hoje, é que não tem um padrão em torno da metodologia. Existem diferentes conceitos para descrever a mesma coisa e o uso de critérios que são subjetivos na avaliação. Quem é mais ESG? Eu ou você? Então, isso é muito difícil a gente medir. O carbono, não. Quando a gente começa pelo E,
começa pelos impactos ambientais. O E vem da palavra inglesa environmental, né, que a gente vem do meio ambiente. Quando a gente começa a ver nos nossos negócios o impacto que a gente causa no meio ambiente, a gente vai fazer muitas mudanças nos seus negócios, e aí sim, observe a pauta ESG. As transformações que você vai fazer no seu negócio, observe os impactos sociais e a melhoria da governança do seu negócio. Por que a gente tem que começar pelo E? Porque do ritmo e conjuntura atual, a gente não vai salvar o planeta. Mas não é salvar o planeta para ele, não, é salvar o planeta para nós. Porque aumentando a temperatura, aumentando os níveis do mar, muitos animais vão conseguir melhorar seus habitats. Né? A baleia vai ter mais lugar para nadar, os peixes também, mas em contrapartida para os humanos, a coisa tende a ficar ruim. Então, a grande pergunta que sempre vem é, tá bom, Guilherme, eu entendi que o planeta está esquentando, entendi que a coisa está feia, mas de quem que é a responsabilidade? Quando a gente olha para trás e vê quem vem, desde a década de 70, emitindo gás de efeito estufa na atmosfera, a gente consegue determinar quem são os países e aonde vem a emissão. Mas sério mesmo? Será que o telefone que você está na sua mão aí em casa agora veio da onde? Ele não veio da China? Ou ele não veio dos Estados Unidos, ou veio de algum outro país, da Índia, quem sabe, do Japão? A emissão do carbono foi feita lá, mas é culpa deles ou a responsabilidade é sua de consumir? E nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, não está mostrando o Brasil. Por que será? Porque exclui ali as atividades de mineração. Como nós somos aqui no Brasil a cadeia de suprimentos do mundo moderno, ou seja, o mundo se abastece das nossas commodities, do nosso minério, do nosso granito, do nosso café, das riquezas minerais e naturais que a gente tem no Brasil, a gente acaba fornecendo para o mundo os nossos serviços, nossos produtos, nossos serviços, nossas commodities. E nossos negócios eles estão espalhados no mundo inteiro, em todas as partes. Olha só essa imagem. Nós estamos na carne, nós estamos no granito da pia, nós estamos no aço, nós estamos na madeira, nós estamos no agronegócio. Ah, mas você não come carne? Não tem problema não. A soja, que também você faz o seu tofu ou o seu leite de soja, também é um grande vilão nessa mudança, porque é ração também de animais. E boa parte do que a gente vê de floresta caindo no Brasil é por causa disso. O que importa, pessoal, é a gente entender que a gente tem que segurar no máximo para não esquentar mais do que 1,5. E para isso a gente tem apenas 10 anos. O balde, para chegar a 1,5, está quase cheio, falta 9% só para encher. Então, para a gente chegar ao limite desse balde e não passar dele, a gente vai ter que tomar algumas medidas muito rapidamente. E de quem é a responsabilidade? Pesquisa do mundo feita pelo Fórum Econômico Mundial mostra que a responsabilidade está sobre os negócios. Não está em cima da prefeitura, do Estado, do país, do consumidor, está sobre os negócios, nas atividades econômicas e seus impactos ambientais. Cada uma empresa, cada CNPJ, independente do tamanho dela, em algum momento vai ser necessário que façam um inventário de gás de efeito estufa dos seus negócios e façam um plano de descarbonização. E se a gente for olhar nessa pegada, se a gente fechasse 100 empresas no mundo, a gente resolveria o problema, porque 71% das emissões está nessas empresas. Mas faria sentido a gente sair correndo para fechar essas empresas? Qual é o impacto econômico que isso pode causar? Mais importante ainda, quanto é que vai custar para segurar, para a gente mudar toda a nossa matriz energética, para que a gente possa, de fato, chegar ao net zero? 275 trilhões de dólares é a maior movimentação de capitais da história da raça humana, vai ser necessário para que até 2050 a gente seja neutro em carbono. Isso significa que é muita grana, é muito dinheiro na mesa, é muita oportunidade. As pessoas estão preocupadas com o risco de medir, ver que está pesado, que suas empresas são gordinhas, mas tem muito dinheiro na mesa e vale a pena a gente correr atrás disso, porque a responsabilidade está sobre os negócios. E tem muito menos risco do que a gente imagina, tem muito mais oportunidade. Então, a partir daí, terceira e última pergunta. O que é que pode e deve ser feito nos nossos negócios a partir daí? A gente basicamente tem 3 opções, pessoal. Nós temos a mitigação, nós temos a adaptação e nós temos como sofrer.
A gente ainda não sabe o balanço que a gente vai fazer, mas a gente, de fato, a gente precisa dar uma olhada nessa mistura. Quanto mais mitigação a sociedade do mundo fizer, ou seja, quanto menos emissão a gente conseguir dar, menos adaptação será necessária e menos sofrimento vai ter da população. Porque isso já não é mais falta de aviso, é falta de ação. E a jornada de descarbonização do negócio, já existe um protocolo global para isso. Chama-se GHG Protocol, ou Protocolo de Gás de Efeito Estufa. Um formulário, um formato global, onde você divide as emissões de carbono da sua empresa em 3 escopos. O escopo 1, que é o escopo direto das suas atividades, é o que você faz dentro de casa, né? O escopo 2, que é a sua eletricidade, é o que você usa de energia para fazer a sua atividade. Se todo mundo medisse o escopo 1 e o escopo 2, ou seja, só aquilo que adiciona de carbono na sociedade, com a transformação, com a entrega do seu serviço, estava resolvido. O problema é que a gente também tem o escopo 3, que é da cadeia de suprimentos. Eu só consigo dar essa entrevista para vocês se tiver esse microfone. Então, qual foi a pegada de carbono desse microfone? Foi alguém que me forneceu. Então, ela é do meu escopo 3. Então, à medida que as grandes empresas recebem uma pressão para descarbonizar suas operações, ou seja, para emitir menos carbono, as empresas vão ter que definir, medir e minimizar a pegada de carbono nos 3 espectros da sua atividade. No escopo 1, no escopo 2 e no escopo 3. E eu garanto para vocês que daqui para frente vocês vão escutar muito falar sobre o escopo 3. Porque ele é o maior desafio. Maior parte da pegada de carbono de uma empresa está na cadeia de suprimentos. É um número super difícil de acessar, porque não está em controle da empresa, e é mais difícil ainda de quantificar, porque a gente não tem dado confiável na indústria. A gente não tem um baseline, a gente não sabe quanto é, por exemplo, o que uma universidade emite de carbono. A gente não tem universidades medindo por enquanto, mas todo mundo vai ter que medir em algum momento. E se você quer dizer que você vende verde, você vai ter que comprar verde. E aí, tem verde para todo mundo? Você consegue comprar verde? Você sabe qual é a sustentabilidade do seu fornecedor? E não importa se no Brasil a regulação já aconteceu. A Movimento tem um projeto de lei na Câmara, outro do Senado, e deve acontecer ainda esse ano a regulação. Mas, independente disso, a regulação internacional, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, pressionam a cadeia de suprimentos, pressionam os nossos clientes, as nossas indústrias, porque elas têm ações negociadas na Bolsa de Nova York e vendem para a Europa. E elas vão ter que apresentar na fronteira a sua pegada de carbono do serviço também e qual o plano que elas têm para descarbonizar. A situação no mundo hoje é a seguinte: nós já vemos uma redução acontecendo em 2021, muito por conta ainda da desaceleração econômica da Covid, a gente teve uma redução na pegada de carbono global, ou seja, em toda a atividade industrial e agrícola no mundo, nós conseguimos reduzir 0,5%. Mas para chegar ao net zero e para reduzir pela metade até 2030, a gente precisa reduzir 15% ao ano. Então, a gente ainda está muito longe disso. Então, a situação é de uma urgência climática. A situação do Brasil, nesse universo, é ainda mais complicada, porque boa parte das nossas emissões elas vêm do deflorestamento, elas vêm de queimar floresta. 50%, para falar a verdade. E mesmo no mundo que está diminuindo a redução, a emissão de carbono das suas atividades, no Brasil a gente está aumentando. Aumentou 2 anos seguidos. No Espírito Santo, a situação é ainda mais complicada, porque apesar da gente ter visto uma redução em 2020 de 2%, a gente teve um aumento já em 2017 de 2021 de 17%. Então, boa parte delas não vem de derrubar a árvore. A gente tem um sistema de florestal no Espírito Santo muito maduro, com grandes incentivos governamentais. Mas a gente tem um perfil de emissões aqui no Espírito Santo um tanto quanto diferente quanto no resto do Brasil. Enquanto o maior problema no Brasil ainda é a mudança de uso de solo e florestas, ou seja, a gente cortar a floresta e queimar, no Brasil, no Espírito Santo, a gente parece muito com a Europa. A maior parte das nossas emissões vem de energia e dos processos industriais. Se a gente for pegar um extrato por cidade, então, no Brasil, a Prefeitura da Serra ela é a 14ª cidade com maior emissões de gás de efeito estufa do Brasil. Mas ela está na frente
Na frente dela estão empresas, estão cidades enormes como Altamira e Félix do Xingu, que são basicamente de redução de florestas, né, de deflorestamento. Então, se a gente cortasse esse indicador aqui, vamos fazer de conta que a partir de agora a gente vai resolver esse problema, porque é um absurdo a gente ainda viver num país que derruba suas florestas. Então, se a gente fosse tirar todo esse dado daí, tirasse as florestas, a Prefeitura da Serra ela vai para terceiro lugar na lista das cidades que mais poluem no Brasil, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, que são maiores em emissão, mas se a gente for calcular isso per capita ou por quilômetro quadrado, nós somos os maiores, a Serra é a maior emissora de gás de efeito estufa do Brasil. Então isso mostra como é que isso está perto da gente. Isso não é uma coisa que está acontecendo lá fora, nos Estados Unidos e na Europa. Está acontecendo no Espírito Santo. Todas as cidades vão precisar avaliar a sua pegada de carbono, porque não basta se adaptar às mudanças climáticas. Tem que fazer um esforço de mitigação também. E isso passa principalmente por 3 grandes agendas. Nós precisamos abordar as cidades, nós precisamos abordar o agronegócio e nós precisamos abordar a indústria. As cidades, porque elas influenciam em todos os sistemas. Nós comemos aqui, nós vivemos aqui, nós nos transportamos aqui. Então, 75% das emissões de gás de efeito estufa estão relacionados ao consumo de energia nas cidades. E também, infelizmente, hoje ainda não há um plano nacional climático para beneficiar e dar apoio aos estados e às cidades. O governo do Estado do Espírito Santo já se movimenta a fazer um plano climático para o Estado, para apoiar iniciativas das suas cidades, porque é ele que vai ser o principal indutor aqui nessa pauta. Com relação à agropecuária, a gente tem um desafio muito grande. Primeiro, de reduzir e deixar a Amazônia de pé. A gente tem para reduzir o nosso desflorestamento. Então, para isso, floresta em pé vai virar dinheiro. Mais cedo ou mais tarde, chamando de mercado de carbono ou não, de pagamento por serviço ambiental, floresta em pé vai virar dinheiro, vai virar um bom negócio. O problema é que hoje ainda não temos o mercado regulado e há uma tentativa de se regular o mercado com as regras do agronegócio, que quer um pouco mais de flexibilidade, diante principalmente dos desafios que ela enfrenta. Lidar com arroto de boi é complicado, é um processo biogênico e a gente vai demorar muito tempo para resolver isso. E nós temos também a indústria, que, acreditem, nós temos uma matriz industrial, infelizmente, muito suja. E a falta de regulação freia a evolução nessa agenda. E a gente precisa e é necessário que a nossa cadeia de suprimentos, que a gente que fornece para essas grandes empresas, entendam que eles estão em transição para atividades menos intensivas em carbono e vão fazer substituição de fornecedores. Então, precisamos criar uma nova cadeia de valor. E as ações de mitigação e adaptação, elas impactam em todas as atividades econômicas. A partir do momento que você começa a evitar emissões de gás de efeito estufa, você começa a dar resposta para isso, você vai trocar o seu hábito de consumo, você vai trocar a sua relação com seus fornecedores, e isso tem impacto. Tem impacto nas pessoas, tem impacto nas indústrias, tem impacto nos transportes, nos serviços, tem impacto na agricultura, tem impacto na geração e no consumo de energia, tem impacto econômico. E o maior problema está aqui. A gente tem que tomar muito cuidado para que não possa transformar em impacto social um impacto positivo, negativo. A gente tem que tomar muito cuidado para não transformar um impacto social negativo nisso. Uma transição desordenada para a economia de baixo carbono pode servir a ser pior do que o impacto positivo ecológico que você pode fazer das suas reduções. Então, esse é o grande desafio. A McKinsey, uma das maiores consultorias do mundo, afirma que 700 milhões de pessoas vão para a linha da pobreza até 2030, só na transição, porque vão ser trocadas por atividades menos intensivas. E essa é a preocupação. A gente não pode deixar que a transição seja um risco. Ela precisa ser uma oportunidade. A gente precisa educar as pessoas para fazer essa transição. Então, é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. O que pode ser feito? Primeira coisa, todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai se ver obrigado a descarbonizar as operações da sua empresa e da sua cadeia de suprimentos. Número 2, vai ter que entender o risco climático da sua empresa e construir resiliência. Então, basicamente, em 3 setores: riscos físicos, risco de transição e oportunidades. Já avaliou se, por exemplo, se começar a chover demais na sua cidade, na sua região,
Você vai ter acesso na porta da sua fábrica? Será que não vai alagar? Isso é um risco físico. Você vai ter todos os recursos no mundo onde o planeta está esquentando. Você já tem aí um ar-condicionado instalado, conforto para os seus funcionários. Você vai ter acesso a uma mão de obra que vai nesse mundo de transição. Tem os riscos políticos, né? Quer dizer, pode acontecer uma legislação que impeça você, que é produtor de plástico, ou faça algum tipo de serviço intensivo em carbono, de risco tecnológico, de você vir a ser substituído por uma tecnologia menos intensiva, de mercado, porque as pessoas simplesmente podem deixar de querer comprar o seu trabalho, e logo por isso também de reputação. Então a gente tem muita oportunidade para aumentar a eficiência de recursos, para aumentar e buscar os incentivos e recursos mais baratos para financiar essa transição, e também criar produtos e serviços inovadores. É uma grande oportunidade de inovação para todas as pessoas, para novos negócios e principalmente para a nova geração que está vindo aí. E principalmente, não existe empresa verde no vermelho. A gente precisa, como sociedade, mobilizar e pressionar os bancos e a sociedade civil organizada a gente ter dinheiro para financiar essa transição. Financiar a educação dos nossos trabalhadores e mostrar para a sociedade que o planeta está esquentando. E esse é o maior desafio, engajar as empresas a medir e mitigar suas emissões e a sua própria transição e a sua própria exposição na transição para a economia de baixo carbono. Como é que é? Você sabe qual é a sua pegada de carbono? Foi nessa jornada que eu criei uma startup do clima chamada Eco 55, uma startup capixaba dedicada a viabilizar a transição das empresas para a economia de baixo carbono. E esse projeto, eu cadastrei ele no Web Summit Lisboa, é o maior festival de inovação e startups do mundo, e no Rio de Janeiro, em 2023. E nas duas oportunidades, né, foi considerado uma startup de impacto pelo projeto que tem. Vamos botar o vídeo? Hello, everyone. I'm going to make my pitch in Portuguese, respecting you guys. Bom, meu nome é Guilherme Barbosa, eu sou do Brasil, montei uma startup do clima brasileira chamada Eco 55, uma startup dedicada a viabilizar a transição das empresas brasileiras para a economia de baixo carbono, gerenciando as emissões de gases de efeito estufa da cadeia de suprimentos das grandes companhias, o chamado Escopo 3. O maior desafio de inovação da humanidade está nos encarando. Nós temos 10 anos apenas para reduzir pela metade as nossas emissões de gás de efeito estufa. O Brasil já tem um acordo para isso e a gente tem alguns desafios. O primeiro é de manter a Amazônia de pé, que aquelas queimadas de desmatamento correspondem a 50% das nossas emissões. Mas nós também temos uma indústria muito intensiva em carbono que deixa para trás, depois de abusar dos nossos recursos naturais, as emissões no Brasil. E a dificuldade de diminuir as emissões próprias, as emissões diretas, pressionarão muito rapidamente a cadeia de suprimentos, o escopo 3, que são as pequenas e médias empresas brasileiras, cujas suas lideranças nem sabem que o planeta está esquentando. Então, o Eco 55, nesse universo de maturidade, desenvolveu uma plataforma de gestão de comunidade digital, onde eu trago todas essas pequenas e médias empresas a uma jornada de descarbonização completa, que começa pela educação e gestão de conteúdo para lideranças e suas equipes, os instrumentos de mensuração com base nos protocolos internacionais, conectamos eles a uma comunidade de conhecimento e inovação para que eles possam desenvolver seus próprios planos de descarbonização elegíveis a capital mais barato dos fundos ESG, porque não existe empresa verde no vermelho. Nós, no Eco 55, acreditamos no poder que a educação, a mensuração e o dinheiro pode fazer com relação às mudanças climáticas, colocando o Brasil na vanguarda da tecnologia climática. Então, para as grandes companhias que estão aqui, o Eco 55 está pronto para enfrentar o desafio de entregar a vocês uma cadeia de suprimentos sustentável. Obrigado. E aí, pessoal, a gente tem aí um manifesto por último, um último vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, sobre esse universo que eu contei hoje para vocês nessa palestra, o desafio que é para o Espírito Santo, mas também a oportunidade que nós temos diante o desafio que temos de descarbonizar uma economia super dependente, super intensiva em carbono, mas temos que trazer isso aí como oportunidade de desenvolvimento para o Espírito Santo.
Bom, pessoal, e é isso aí. Se cada um fizer a sua parte, você empresário, você líder, você que tem um pequeno negócio, um médio negócio que depende de fornecer para uma grande empresa, como é a realidade da maioria das cidades do Espírito Santo, qual é a pegada de carbono da sua empresa? Você já parou para pensar nisso? Cada um vai ter que fazer a sua parte. Então, obrigado à TV Guarapari pela oportunidade de falar sobre isso e estou à disposição. Os meus contatos estão aí, Guilherme Barbosa, eco55.com.br. Vejo vocês. Ok, Guilherme, muito obrigado. Eu continuo com o microfone, porque nós vamos dar oportunidade às pessoas aqui fazendo perguntas para você. E o que a gente vê é que são dados realmente alarmantes. Muitas vezes um tema como esse não enche um auditório, mas deveria uma cidade inteira, porque nós estamos falando da condição de continuar vivendo no planeta. Muitas vezes as pessoas falam assim, o homem vai acabar com o planeta. Não, o homem não vai acabar com o planeta Terra. O planeta Terra pode existir sem o homem. O homem está acabando com as condições dele mesmo viver com o planeta Terra. Pode acontecer para o planeta Terra acabar, o Sol explodir, mudar o centro da Terra. Isso aí, não pode ser até que o homem venha também fazer isso, mas hoje em dia o que o homem está fazendo é destruindo as condições dele existir no planeta. E o que nós vimos hoje aqui, o Espírito Santo é um estado que emite muito carbono. Mas, Guilherme, eu vou liberar a pergunta para as pessoas, mas eu quero fazer a primeira pergunta para você. Você falou que nós vamos ter que saber qual é a nossa pegada. Por exemplo, a TV Guarapari e a Band FM. É evidente que elas estão contribuindo para a geração de carbono. Como é que eu posso saber a quantidade de carbono que eu gero e como eu vou poder mitigar isso? Isso já é possível fazer no dia de hoje? Essa pergunta é excelente e é por onde ela deve começar mesmo, né? Como eu falei muito rapidamente na palestra, a gente tem um protocolo de como medir a pegada de carbono de uma empresa, né? A gente analisa as emissões de uma empresa por um ano. Quanto foi que a empresa faturou e quanto ela gastou ao longo de um ano, 1º de janeiro a 31 de dezembro. E a gente faz esse recorte anual. E aí o objetivo, Ricardo, é a gente pegar um ano de uma empresa, como a TV Guarapari, por exemplo, medir essas emissões, como é que elas foram, e fazer um plano para a gente reduzir pela metade até 2030 e a outra metade até 2050. Eu costumo brincar que é igual emagrecimento. Aquela primeiros 3 quilinhos é mais fácil, né? A metade da meta de emagrecer é mais fácil. Depois fica mais difícil. E é por isso mesmo, se a gente não correr agora contra o tempo, que a gente devia estar fazendo isso há muito tempo, e cuidar das nossas emissões de gás de efeito estufa, a gente pode se perder pelo caminho economicamente. Às vezes a nossa pegada de carbono da TV Guarapari vai ser muito pequena no final das contas, mas pode ser que a gente possa vir a ser trocado no nosso negócio, porque a gente é mais ou menos intensivo em carbono do que o nosso concorrente. Mas, por exemplo, muitas vezes as pessoas... Eu não acendo fogo em lugar nenhum, né? Eu não emito fumaça, mas de onde vem, então, o carbono que eu gero? Por exemplo, eu consumo muita energia. Então, a gente tem os principais grupos de emissão, né? A gente, geralmente, a fonte de energia nossa, para tudo, é onde está a pegada de carbono. Então, o quanto você gastou de combustível, de viagem aérea que você fez, ou determinado serviço depende muito de transporte, né? Ou de muita locomoção de funcionários. Geralmente, nas pequenas e médias empresas, ela está mais envolvida em combustíveis dos carros e da energia que gasta. Então, é para onde a gente deve dar o primeiro olhar. E depois a gente vê como é que a gente vai fazer para emitir menos carbono, mas nem por isso eu possa fazer uma mudança que pode ser ruim para a sociedade. Então, por exemplo, se você está comprando um uniforme para a sua empresa que vem de uma outra cidade, ou de um outro país, ou de um outro estado, se você passar a valorizar o comércio local, você vai procurar situações que tenham uma pegada de carbono menor, porque é o mesmo uniforme, só que viajou muito menos de carro, ou de avião, ou de ônibus, para chegar até você. Então, geralmente, as escolhas sustentáveis elas também têm benefícios sociais, porque você começa a impactar o comércio local, você começa a valorizar a televisão local, a faculdade local, porque você não quer emitir carbono no seu consumo. E aí que está o comportamento sustentável. Pois bem, perguntas. Vamos lá? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigado pela palestra. Eu gostaria de saber como que funcionaria a prevenção dessa emissão de gases no agronegócio.
visto que você mesmo falou que a gente tem uma dificuldade, né, de controlar a emissão pelos animais. Como é que poderia estar sendo feita esse controle dessa emissão no agronegócio? Excelente pergunta. A gente tem várias coisas. Não existe bala de prata. Não existe uma coisa, não existe remédio para emagrecimento. Tá? Bem comparando, né? A gente tem uma série de ações e cada negócio é um negócio. Então, se você tem uma fazenda, uma propriedade e tal, você tem as suas fontes de emissão. Se for uma cultura do agronegócio, boa parte das emissões elas vão acontecer no uso de fertilizantes. O fertilizante nitrogenado cria uma reação no solo a planta precisa do carbono para poder crescer, mas boa parte dele também volta para a atmosfera. Então, os produtores vão ter que trocar esses fertilizantes nitrogenados por fertilizantes orgânicos. Então, essa é a primeira, é um dos caminhos que isso pode acontecer. Agora, ninguém vai sair trocando o fertilizante da fazenda que está funcionando por um experimental e botando a produção em risco. É uma transição, é uma jornada, Ricardo. É importante que as pessoas saibam disso, porque não é uma maratona. Você não sai correndo em 100 metros, você tem que correr os 42 quilômetros de uma maratona. Então, primeiro é pesar, medir a pegada de carbono, entender onde é que isso está na sua empresa, promover a educação dos trabalhadores para que isso possa vir reduzindo com o tempo, para que você também, quando chegar naquela gordura mais difícil de tirar, você faça um plano para ela e busque recurso para financiar. Porque é como eu brinquei no vídeo, não tem empresa verde no vermelho. Eu não posso forçar ninguém a ficar verde se eu não dou recurso para ela para dar. Então é nisso que as grandes empresas vão começar a fazer as políticas dela, de trazer os pequenos e médios fornecedores, falar, daqui a 2 anos eu quero começar a comprar com menos carbono. Então como é que a gente vai fazer essa transição? Quais são os setores que eu preciso que tenham um esforço de maior curto prazo, médio e longo prazo? Então, a responsabilidade recai sobre os negócios, mas recai principalmente agora sobre os grandes, porque são eles que têm que provar. Só que, como eles têm que provar, eles vão te apertar aqui embaixo também. Então, é muito importante que os pequenas e médias empresas, principalmente que demandam de grandes empresas, ou são dependentes economicamente de grandes empresas, como é o Espírito Santo, fiquem atentos à transição para a economia de baixo carbono. O governador não fala de outro assunto, os secretários não falam de outro assunto, a política pública está acontecendo, os recursos vão aparecer e é uma grande oportunidade de inovação. Com certeza. E a gente está tocando nesse tema e está trazendo esse tema aqui para Guarapari porque a gente sabe disso. As pessoas precisam se preocupar com isso. E muitas vezes falam assim, mas eu sou uma dona de casa, eu sou um pequeno comerciante. Você saber, por exemplo, quando o Guilherme falou, eu fiquei pensando, hoje a TV Guarapari e a Band FM, o consumo que elas têm é de energia elétrica. Então, eu posso escolher entre um fornecedor de energia elétrica que é mais sustentável ou não, que emite menos carbono. Por exemplo... pelo seu volume, você consegue comprar energia hoje sob demanda. Sim. E aí você pode escolher de vir só de energia solar, por exemplo, e aqui não emite carbono. Hoje, a rede do Brasil, a energia elétrica, ela é interligada, Ricardo. Então, independente, você não consegue mapear de onde é que veio o elétron que você está usando. Então, você inevitavelmente tem 15% de pegada de carbono. A nossa rede elétrica é a mais limpa do mundo. Nós estamos hoje onde a Europa quer estar em 2050. Por que eu estou falando isso? Porque é uma grande oportunidade. A gente vai começar a receber muitas empresas vindo para o Brasil para usar energia limpa para vender carbono zero ou carbono neutro para o mercado nacional. Isso por si só já atrai investimentos para cá. É onde eu falo que é oportunidade, não é risco. Quanto antes a gente comprar essa pauta, ela é vantagem competitiva. Depois a gente vai ter que se adaptar a ela. E quem não aproveitar nem a vantagem competitiva, nem se adaptar, vai ficar pelo caminho, cara. E isso também para você que é consumidor, que vai saber que aquela empresa, ela compra serviços de empresas que emitem menos carbono. Por isso a gente fala que a sustentabilidade não é só uma questão de olhar para o meio ambiente e pronto. Eu, na hora de consumir um produto, posso tentar identificar quais são as empresas que têm menor emissão de carbono. Tem mais uma pergunta para ser feita. É bom que se identifique, ele ali não se identificou. Sim, boa noite. Me chamo Guilherme, sou estudante de administração, prazer, xará também. Minha pergunta seria a questão ao clima. A meta é de eliminarmos, né, até 2030 a primeira metade e até 2050 a segunda metade da emissão dos gases. E como é que fica a questão
como lidaremos com os gases que já foram emitidos até o momento, os que já estão na atmosfera? Excelente pergunta, Xará. Você sabia que o dióxido de carbono que sai do escapamento de um carro, ele dura aproximadamente 100 anos na atmosfera? Isso significa, Ricardo, que o primeiro carro Ford, que foi feito lá em 1900 e pedrinha, quando ligou o motor dele e ele emitiu o dióxido de carbono, ele ainda está na atmosfera. Então, a gente tem um acúmulo. Nós precisamos diminuir as nossas emissões, porque a gente ainda vai demorar muitos e muitos anos para que isso se dissipe. É a chance que a gente tem de manter o planeta adequado para a raça humana. É claro que outras espécies irão se adaptar, mas a gente precisa por conta disso, entendeu? Então, o grande desafio é esse, a gente reduzir, né, mas sem criar impacto social na transição também. Uma pergunta? Guilherme, eu quero te parabenizar. Eu acho que você explicou bem, né, os nossos anseios aqui, as nossas dúvidas. Porém, eu gostaria de saber, devido a você já ter feito, né, um levantamento muito detalhado, como é que está a situação dos municípios? Se tem também essa previsão do que a gente tem que fazer, principalmente em Guarapari, para mudar essa história, essa realidade. Tá? Muito obrigado. Meu nome é Luciana. Luciana, obrigado pela pergunta. A gente... vocês viram na apresentação, o nome do meu canal é Sem Espuma, então a gente tem uma abordagem bem sem espuma mesmo da realidade. A gente sabe o que foi a paralisação da Samarco aqui, né? E está retomando, e é uma atividade muito intensiva em carbono, né? A gente não vê, a gente não sente cheiro, a gente, quer dizer, à medida que o minério daqui vai ter que ser escoado para algum lugar do planeta, e que nesse outro lugar do planeta vão querer minério com baixo carbono, eles vão ter um esforço de tecnologia para poder eliminar isso muito grande. Isso é uma baita oportunidade, desde que a gente fique sabendo dela. E, por consequência, isso aperta a cadeia de suprimentos. Até o hotel vai ter que medir a pegada de carbono dele, se ele quiser hospedar um cliente dali, porque isso adiciona carbono lá, no tal do escopo 3. Todo mundo que fornece para eles, em algum momento vai ter. Então, isso impacta, sim, os negócios municipais. A nossa economia é dependente dessas 6, 7 grandes empresas que a gente tem no Espírito Santo. Então, como elas estão muito pressionadas para isso, nós seremos pressionados numa velocidade muito rápida. E, infelizmente, tem muito pouca gente falando sobre isso, né? Porque é oportunidade, a gente precisa investir em educação. O grande desafio que a gente tem hoje é investimento em educação. Eu preciso vir a mais lugares como esse para explicar que o planeta está esquentando, de quem é a responsabilidade e o que deve e pode ser feito com isso todas as vezes. Porque é um instrumento de educação, né? A partir daqui você vai ver nos jornais, nas revistas, no noticiário, que estão falando sobre transição energética, estão falando sobre economia de baixo carbono, e a gente simplesmente não estava prestando atenção nisso. Mas que isso se reduz a um risco, sim, mas a uma grande oportunidade de negócio também. Então, é papel do governo do Estado apoiar os municípios para que eles possam fazer seus próprios planos de mitigação de emissões, ou seja, como é que a economia vai reagir com a redução de emissões de gás de efeito estufa, e também de adaptação às mudanças climáticas, ou seja, recuperar mananciais, todo o investimento que a CESAM faz, etc., é também uma parte integrante disso, e é importante que seja conduzida pelo governo do Estado. É por isso que nós da TV Guarapari estamos preocupados com esse tema. Muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas em assistir lá a dancinha do TikTok, que o mundo se transformou em rede social. Isso não é verdade. A verdade é que nós estamos passando por um momento de transição. E o Guilherme colocou muito bem, mas pô, você está aí falando do caos, está falando do fim do mundo, está falando do aquecimento global. Não, nós estamos falando de oportunidades, oportunidades que surgirão para os negócios, para os empregos, para a qualidade de vida da população, que é justamente isso que se persegue com a questão da sustentabilidade. A questão da emissão de carbono, a neutralização de carbono, da economia sustentável, ela está ligada diretamente a isso. A gente viu hoje pouca adesão de empresários aqui, na presença aqui no auditório da Anhanguera, mas que deveriam estar aqui e deveriam estar pensando nisso, porque daqui para frente esse tema é que vai nortear
praticamente todos os tipos de investimento e de retorno que nós podemos ter na nossa economia. Mais perguntas? Finalizamos, então. Guilherme, queria agradecer a sua participação aqui, dizer que essa palestra, todo esse dia do seminário, vai estar disponível no nosso site www.tvguarapari.com/sustentabilidade. Em breve já vai estar disponível no projeto. E lembrando que o seminário continua amanhã, aqui no auditório da Anhanguera. Nós vamos iniciar em torno de 19h30, logo depois do Jornal Guarapari, com a palestra Créditos de Carbono e a Valoração do Meio Ambiente. Isso aqui vai acontecer, você vai poder assistir em casa ou vai poder participar. Guilherme, eu queria que você desse aí, finalmente, da história toda, qual seria a orientação que você dá para quem nos assiste nessa questão da nova economia de baixo carbono? Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade. Boa noite a você que está em casa. Foi um prazer estar aqui. O importante é estar ligado que isso é uma oportunidade de inovação, uma novidade para trazer novos negócios, para empreender. Você que está buscando aí uma carreira, não está satisfeito com a sua jornada empresarial ou de trabalho, é uma grande oportunidade de entrar para a pauta climática, porque daqui para frente vai ser o assunto do momento. Pois bem, queria agradecer a você, telespectador, que acompanhou junto conosco toda essa jornada de hoje, e agradecer principalmente à Prefeitura Municipal de Guarapari, que é nosso parceiro, a Anhanguera, a Faculdade Anhanguera, e aos patrocinadores Sebrae e Cezam. Nós vamos estar de volta aqui amanhã, logo depois do Jornal Guarapari. Até lá. O projeto Vida Sustentável tem o patrocínio da Cezam, Governo do Espírito Santo, e do Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Realização: Prefeitura Municipal de Guarapari, Faculdade Anhanguera, Band FM e TV Guarapari, uma TV diferente com programação inteligente.